Tell Me About. Psicologia com a Inês Santos. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje com um convidado especial, Inês Santos, no TikTok, a psicóloga, futura psicóloga. E nós decidimos trazê-la aqui para falar um bocadinho sobre esta parte da psicologia como aluna do último ano de mestrado. Oh, meu Deus. Alô! Obrigada por me terem convidado. Pronto, nós temos umas pequenas perguntas só para iniciar aqui, para vocês ficarem a saber quem é a Inês Santos, além do TikTok. Queres começar tu? Vamos começar. Então, uma das perguntas que nós temos para ti é quanto a psicologia é importante para ti no teu dia-a-dia? Ui, a psicologia, sem dúvida que é importante para mim, no dia-a-dia então, 100%, porque eu utilizo em tudo. Os meus amigos ficam fartos de mim, é um facto. Contudo, quando precisam, vêm perguntar coisas, portanto, temos ali o limite. Mas acabo por utilizar em praticamente tudo. E, por exemplo, quando acontece alguma coisa com uma pessoa ou uma ação da pessoa ou um comportamento que ela teve, eu acabo sempre por ver o lado mais positivo da situação. Isto aconteceu porque ver a psicologia mesmo entrar em ação, assim. O que é que te levou? Pronto, quem segue a Inês sabe que ela estava em artes. O que é que te levou a fazer esta mudança tão grande para a psicologia? O que é que te fez querer a psicologia? Eu estava em artes na época do Covid. Eu acho que isso muda muito. E então estávamos todos em casa e eu comecei a deparar-me com mais notícias sobre a saúde mental. Na altura pensei, ok, vou fazer multimédia com saúde mental. Portanto, estava a pensar fazer documentários e coisas do género só virado para a saúde mental. E depois pensei, não, pá, deixa lá estar. Isso vai ser muito difícil de lá chegar. Vou logo para a psicologia, gosto. Portanto, foi assim. Psicologia foi um caminho mais fácil? Não sei se foi mais fácil, mas pensarmos a nível de artes com psicologia no nosso país, acho que é mais difícil de lá chegar. Então, pronto. Ok. Pronto. Outra pergunta, pronto, lá está, como tu vens das redes sociais, do TikTok e tudo mais, como é que tu consegues conjugar as redes sociais com a faculdade e ter exemplo também para ter uma vida social e tudo mais? Eu acho que tudo começou por eu responder simplesmente a perguntas de pessoas sobre psicologia e sobre o curso de artes. Na altura foi muito sobre o curso de artes e exames, e então tudo começou por aí. Então acaba por ser fácil porque as pessoas perguntam, eu respondo, está feito. É como se estivesse a falar com um amigo e a responder-lhe às questões. Depois comecei com os daily vlogs e acabou por ser mais fácil porque mostra o meu dia-a-dia. E pronto, e depois foi um bocado mais de conhecimento, trazer um pouco de conhecimento, e eu realmente quero fazer isso também no futuro, continuar com as redes sociais e com a psicologia, portanto foi a junção. Não achas que pode afetar um pouco as tuas redes sociais enquanto eu trabalho como psicóloga? Eu não sei. Eu acho que é descobrir. É uma das questões que eu fico às vezes a perguntar-me várias vezes. Aliás, então agora que vou começar o estágio, já me questionei sobre isso e já questionei, ok, será que devo falar com a pessoa com quem eu vou estar a fazer o estágio e coordenadores e afins? Mas eu acho que não, porque também não partilho grande coisa que sinto que me vá prejudicar, então. Sim, a partir do momento que não partilhes locais, nomes, tá tudo bem. Que coisas, assim, teorias, pronto, aprendizagens mesmo específicas que tu tiraste da psicologia que tu usas no teu dia-a-dia? Tu estás durante o dia e pensas, epá, por acaso aquela teoria que eu aprendi está-se mesmo a aplicar aqui. Isso acontece ou não? Acontece às vezes quando estou em algumas conversas, mais o da vinculação, sem dúvida. Porque pronto, a parte do desenvolvimento é que eu estudo, então acabo sempre por pensar, ok, não, isto acontece porque lá para trás aconteceu isto na vida daquela pessoa. Mas pronto, nada de Freud, sem dúvida. Agora temos aqui alguém contra a psicanálise. Quer ver? A psicanálise é um pouco importante, mas não tanto. Não, tudo é importante, eu acho. Eu não gosto de escolher uma vertente porque eu acho que tudo é importante. E pronto, olha, sinceramente eu acho que não penso assim tanto nas teorias quanto tu. Ok, visto então que tu vais seguir mais a parte das crianças, né? Desenvolvimento, é sobre isso que nós hoje nos vamos focar aqui. Educação, crianças, aos olhos da psicologia. Então, a nossa última pergunta para ti, para iniciar a tua opinião, é como é que vês a educação aos olhos da psicologia? Como aluna do último ano já de psicologia, já com conhecimentos
pronta para atuar com crianças. Uhum. Ou QB Ok. pronta. Eu acho que a educação tem vários ramos, mas sem dúvida que a psicologia tem que estar dentro também da educação, porque a investigação, tudo por trás da psicologia em relação à educação, tem investigação. Ponto. Se calhar nem sempre o governo e por aí pensa na parte da investigação e o que é que realmente é importante ou não agora para as crianças, e continuamos, se calhar, com um método tradicional que não está tão adequado. Mas a psicologia, sem dúvida, que trabalha nisto, trabalha com a parentalidade também, que é muito importante para a educação e para ensinar e como cuidar também de uma criança. Mas lá está, tem alguns probleminhas lá no meio. Quais é que consideras são os maiores problemas Ui. na vertente da educação em Agora? Portugal? Sim, atualmente. Agora eu acho que atualmente só se for mesmo a parte das tecnologias. Nós temos, é importante utilizarmos, mas vermos formas positivas de utilizar a tecnologia, de utilizar a inteligência artificial e por aí, porque eu acho que não estamos a utilizar da forma mais adequada, apesar de agora já existirem algumas regras que estão a melhorar, mesmo assim. É um bocado difícil e principalmente porque não é só na escola, mas sim também em casa. E acaba por estragar muita coisa. Uma opinião polémica, eu pelo menos, nós já debatemos isto aqui quando falámos sobre crianças. Tua opinião enquanto psicóloga, porque a opinião do psicólogo é sempre diferente da opinião do médico, do professor, do pai. Crianças e telas, é bom, é mau, há limites, há horas limites. Então, segundo a ciência, há hora limite, sim. Eu não sei de cor as horas limite, mas eu sei que, primeiro, crianças mesmo novas não deviam de ter sequer acesso a telas. Sei que é difícil, principalmente atualmente, para os pais que têm um trabalho full-time e depois chegam a casa, estão cansados, têm outras coisas para fazer e acabam por, se calhar, dar a televisão e o vídeo, o filme, para ser mais rápido e para a criança se entreter. Acaba por ser um problema depois de longo prazo, mas pronto. Curto ajuda, sem dúvida, não é? Para o que querem fazer. Mas existe limites, sim. E segundo a psicologia que eu estudei em cyberpsicologia este ano, a única parte positiva das telas, dos ecrãs, é a parte quando estão a falar com um membro da família. Então, por exemplo, quando é para falarem com um familiar que está distante, é positivo e devem não fazer. Agora, de resto, não. Nem um filmezinho por dia. Depende da idade. Eu tinha visto também, acho que no YouTube ou algo assim, pronto, também acho que há aqueles vídeos específicos para ensinar e tudo mais, para aprender. E se calhar também é uma forma também de puxar pela cabeça das crianças e ajudar um bocadinho também nessa parte. Certo que ajuda, mas a questão é, por exemplo, aliás, supostamente os desenhos animados, os de criança e aqueles que estão normalmente em sítios educativos, é para ensinar e para ajudar em algumas coisas. Mas se nós colocarmos sempre a criança à frente daquilo, é a forma como eles arranjaram de ser apelativo para aquela criança. Então é só aquele estímulo que aquela criança está a receber e depois quando vai para a creche e outras coisas e vai crescendo ao longo do tempo, a criança não consegue ficar sentada na cadeira para estudar, entre outras coisas. Mas se calhar que o problema não começou aqui. O problema começou lá atrás quando nós saímos buscar estes estímulos para ensinar. E existem outras formas e as crianças, quando não tinham a televisão e telemóveis e coisas do género, aprendiam de outras formas. Portanto, isso é verdade, nunca deixaram de aprender só por não haver internet. Algo que está a ser muito falado agora, que a meu ver é acompanhamento psicológico que vai ser essencial nestas crianças, é a adultização que está a ser feita das crianças, os vídeos, principalmente o caso brasileiro que houve, e também já andam a falar de um caso português, não sei se é verdade ou não, porque não conheço as pessoas em questão, mas crianças que começaram desde os 10, 11, 12 a fazer vídeos de danças, conteúdo para adultos. Para elas isso é normal. Elas chegam aos 18 anos, para elas aquilo é a realidade. O que é que isso pode trazer numa criança que não teve infância, que sempre foi adultizada? A nível psicológico, o acompanhamento há de ser um acompanhamento mais difícil, por assim dizer? Ou achas que se a criança acha que aquilo é normal, então está tudo bem e não é preciso fazer acompanhamento?
é preciso acompanhamento e é preciso acompanhamento também com os pais por acharem que é normal isto acontecer. Mas vai ser, sem dúvida, difícil para o psicólogo porque aquela criança está habituada àquilo, então não vai haver problema nesta situação toda. E, aliás, a criança não vê como a sociedade também não vê. A sociedade só viu agora e a sociedade quer ver. Brasil viu agora porque aconteceu aquele caso e falaram no YouTube sobre isso. Porque em Portugal continua, não temos nenhuma lei que proteja propriamente as crianças neste caso, como agora o Brasil criou, que realmente entrou em ação neste sentido. Mas é muito difícil, porque as crianças não sabem, as crianças estão ali a divertir-se. Aliás, o TikTok é para, se não me engano, maiores de 12 ou 13 anos. 13. Mas o que é que tu fazes para entrar numa aplicação, uma rede social? Vão-te perguntar simplesmente a tua idade? Tu dizes sim, tenho. Aliás, eu criei a minha conta do Facebook na altura, alterei a minha idade, pronto, e criei. Portanto, eu acho que os pais têm que estar atentos também a isto. A questão deste caso brasileiro, houve também demonstração de pais que diziam sim, a conta é monetarizada, não sei o quê. Há uns que não querem saber e há pais que utilizam os filhos mesmo para ter esses fins lucrativos. O que é que vais dizer a esses pais? Acho que esse não é bem o acompanhamento psicológico de pronto, o seu filho não sei o quê. Aí o problema está nos pais, não está nos filhos, digo eu. E eu acho que da mesma forma que nós envolvemos o tribunal para outras situações, também devíamos envolver para estas situações. Acabaste de dizer que não havia nenhuma lei que proíba isso. Pois, por isso é que devemos de criar. Eu, no caso, não devo ser, mas alguém devia. Aliás, eu li agora recentemente um livro que fala sobre as redes sociais e a geração ansiosa, que pronto, no caso é a nossa, by the way. Mas pronto. E na altura eu estava a ler e eles falavam realmente, os pais têm tanto medo dos problemas que pode acontecer na rua, das crianças serem raptadas e coisas do género, mas não veem para o que acontece nas redes sociais, que é montões de pessoas e pedófilos e coisas do género estão lá. Já não estão assim tanto nas ruas, estão mais nas redes sociais. E se um pai não quer saber então desta situação que acontece nas redes sociais, mas com a rua preocupa-se, alguma coisa está a acontecer. Olha, educação faltou, porque temos que se calhar educar os pais para estas situações, porque eles também não nasceram com redes sociais. Sim, eles não sabem dos perigos que lá estão. Portanto, e se calhar não vêem problema nisto e recebem dinheiro com isto e pronto. É isso, há pais a sexualizar os filhos com danças e tá, é normal, é uma coisa, pronto, está-me a dar fins lucrativos, a minha criança está-me a gerar dinheiro, portanto vou continuar, e acham que aquilo é normal e lá está, e depois crescem essas crianças a achar que não, está tudo bem, o meu filho está a só divertir-se, esta plataforma é para divertir. E estas crianças estão a publicar vídeos numa aplicação, numa rede social, que tem outras crianças e que vão olhar e pensar que é normal e também vão querer fazer. Portanto, a quantidade de pessoas que depois fica aqui à volta desta situação, porque querem a fama, porque querem os likes, as views, é para isso que as redes sociais também existem. E então acabam por fomentar esta situação toda. E as crianças de 10 anos a fazerem Get Ready With Me e venham comigo à Sephora e venham comigo aqui à Kiko e venham comigo à Douglas, diversas lojas de maquilhagem, até já as chamadas crianças da Sephora. Porquê que isto agora é normal e porquê que isto está a acontecer na nossa geração, quer dizer, nossa, seguinte à nossa, pronto. Isso é considerado necessário acompanhamento psicológico ou isto agora é só normal nas crianças e é só o crescimento delas? Acontece agora porque elas têm redes sociais que é girado tipo, por algoritmos. E então, pronto. Por exemplo, se uma criança estiver constantemente a ver Get Ready With Me, o que é que ela vai fazer no seu dia-a-dia? Ela não vai brincar à apanhada, porque não era o que ela estava a ver nos vídeos também a jogar à apanhada, não é? É uma preocupação, e é uma preocupação porque nós estamos aqui a associar a comparação social, portanto, aquela criança foi comprar aquele produto é porque é bom e eu também quero, e depois vão usar o produto, e depois já é aquela criança é mais bonita que eu, tenho que mudar isto em mim, e desde pequenos, e estamos a alterar muito isto, as crianças hoje em dia querem mudar coisas em si, no seu corpo. Nível de cirurgia plástica? E desde cedo. Yeah. O que é preocupante. Crianças... Não me disse nada de normalizado essas coisas. Yeah. Crianças de 10 anos a quererem fazer plásticas, tipo, porque eu não tenho mamas. Pois, é normal. O que é que eu hei de fazer?
Mas é um problema, é efetivamente um problema. Mas consideras que é um problema ao nível de ter que... Porque, por exemplo, uma criança dessa chega-te a um consultório. Como é que tu lhe vais explicar que não é suposto ela usar maquilhagem se isso é o que ela conhece e se isso é o que ela vê? Temos que ir trabalhando com a criança e com os pais. Sempre com os pais. Porque se a criança sabe isto, ok, de onde é que veio? Foi dos amigos da escola. Aí trabalhamos com essa situação. Agora, de certeza que foi pelas redes sociais, que é o que está a acontecer mais. Então vamos tentar perceber. Vamos mostrar que não é real, que as pessoas, aliás, imensos filtros que existem e as crianças utilizam. Portanto, mostrar que não é real, que não deve ser normal, não é normalizado. Aliás, não devia ser normalizado. E trabalhar com os pais. Eu acho que acima de tudo trabalhamos sempre com os pais. Porque a criança em si, ok. Mas agora, tudo o que vem da criança está sempre relacionado com os pais. Se os pais permitiram a criança ter redes sociais, temos que trabalhar então e ver o que é que aconteceu aqui. E então nós temos sempre que trabalhar com eles para conseguirmos ajudar A esta questão criança. é que a criança tu ainda podes moldar. Agora os pais provavelmente já vêm com a ideia de eu deixei o meu filho ter aquela rede social, não tem nada a ver com isso, você é só psicóloga e eu é que sei do meu filho. Na sua maioria, atenção, claro que há pais e pais, mas na sua maioria os pais preocupam-se com os filhos. E se levaram ao psicólogo é porque alguma coisa o estava a preocupar com aquela criança. Claro que pode ter sido porque a educadora notou isto, a professora notou isto, portanto vamos levá-la aqui ao psicólogo. Mas normalmente os pais estão preocupados quando levam a criança ao psicólogo. Agora, quem não está preocupado é aqueles que não levam. E isso aí é um problema realmente. Então dirias que geralmente aceitam bem as propostas de um psicólogo. Eu acredito que sim, mas eu também ainda não estou nesse papel. Mas pronto, hás de ter mais relatos que nós, que não tens nenhum relato, não conheces algum caso onde tenha havido essa negação de pá, não, meu filho sabe, eu sei bem o que é que estou a fazer, ele está aqui para aprender X coisa. Não foi bem uma negação, foi mais a psicóloga em si teve que explicar aos pais a situação. Explicar, não, isto acontece porque tal. A criança maquilha-se porque tal. E então, porque era em relação à autoestima. E então os pais depois começaram a perceber, porque às vezes eles nem percebem. Eles ficam, não, mas a minha criança é assim, assado e coisa. É por isso mesmo. É por isso mesmo. Não acontece. Ou seja, um comportamento não leva... Um comportamento pode levar a uma perturbação, mas vários comportamentos podem levar a essa perturbação. Portanto, não é por a criança colocar maquilhagem e tudo mais que ela adora, então ela está sempre a colocar maquilhagem, ela gosta mesmo de si. Não, se calhar é o contrário. Se calhar ela está a tentar esconder alguma coisa. E então, eles às vezes não têm noção porque existem vários comportamentos que podem levar a uma perturbação ou a um problema. Estás agora a falar nisso, lembrei-me, porque há casos, por exemplo, pessoas que têm, por exemplo, agora é muito normalizado ter ansiedade, ter depressão, todas essas coisas. Também acho que devido às redes sociais, grande parte. Mas se calhar há pessoas que sentem isso e depois ou tentam falar com os pais ou muitas vezes até escondem dos pais porque não têm essa confiança para falar. E os pais meio que, é aquilo que estavas a dizer, meio que, ele é só assim, ele é só calado, é só estar no canto dele. Achas que hoje em dia é difícil os pais dessas crianças perceberem que é preciso um psicólogo e que os psicólogos não é como se diz que é só para os malucos ou whatever? Achas que é difícil hoje em dia haver esse reconhecimento? Eu acho que sempre foi. Eu acho que é muito difícil dos pais conseguirem ver e aceitar na realidade que a sua criança precisa de ajuda em algum nível da sua vida. E até porque, se calhar, o primeiro pensamento deles é eu falhei enquanto pai, enquanto mãe. E então já tem esse peso atrás e tem receio depois de ir ao psicólogo e pronto. Mas acho que a saúde mental é mais falada, principalmente a partir do Covid. E então os pais já pensam um pouco mais nisto, mas claro que se for uma perturbação como a ansiedade ou a depressão, é mais difícil. Se for, por exemplo, um espectro do autismo ou um déficit de atenção, vão rapidamente, entre aspas, procurar ajuda. Tu entraste na faculdade para Psicologia no ano do Covid, certo? Porquê que achas que o Covid foi a grande mudança para se falar da saúde mental? Foi quando as pessoas, ou seja, quando é um problema que toda a gente está a ter, isolamento social. O isolamento social pode levar a várias perturbações e pode levar a um mal-estar.
quando é um problema que é de toda a gente, se calhar as pessoas começam a pensar um pouco mais. Se for um problema de uma pessoa e o resto, pronto, não liga muito porque tem a sua vida e por aí, não vão notar tanto. Depois aconteceu, muita gente perdeu o trabalho. São coisas que são visíveis e como são visíveis segundo a sociedade, ok, é normal a pessoa estar triste, acabou de perder o emprego. Por ser visível já custa. Exato, acabou de perder uma pessoa na sua vida e então acabavam por falar mais sobre a saúde mental e eu acho que nós aproveitámos essa abertura para falarmos um pouco mais e que não é só as coisas físicas que levam a um problema de saúde mental e que existem outras, tipo parentalidade que vocês tiveram, entre outras coisas, pode levar. E então acho que acabámos por falar mais sobre isso. E eu senti que, pelo menos a meu ver, e acho que nós chegámos a falar um pouco disso, o apagão foi quase uma segunda quarentena, só que só de um dia. O que é que isso... Eu lembro que na altura fizeste um vídeo até a falar da situação. Aos olhos da psicologia, houve muita coisa que melhorou e que foi bom, não foi? Eu não sei se melhorou entretanto, isso continua bem. Naquele dia, sem dúvida. Mas eu acho que nesse dia eu fiquei um bocado assustada. Mas foi assustada porque tinha que haver um apagão para as crianças irem brincar na rua. Como assim? Aquele parque existe, era um parque perto da minha casa, aquele parque existe todos os dias, ele não desaparece. E as crianças só podiam ir brincar na rua porque houve um apagão? Como assim? Mas eu acho que aqui a causa não foi a eletricidade, as redes sociais, foi os pais que saíram do trabalho. Sim, os Eu pais acho estavam que em casa. parte da culpa está aí. Mas os pais, sem dúvida, os pais estavam em casa, mas depois, por exemplo, tu pensas, aos fins de semana muitos dos pais também estão em casa e mesmo assim muitas crianças não estão na rua, as crianças não vão para a rua mesmo nos momentos em que os pais estão em casa porque têm a televisão, o pai aproveita, olha, preciso fazer o jantar, fica aí na televisão. Eu, quando eu era pequena, no mesmo sítio, literalmente eu vivo no mesmo sítio, eu ia ao parque e dizia, mãe, olha, enquanto estás aí a fazer o jantar eu vou ali ao parque, o parque é ao lado. Mas parece que nós temos esta dificuldade agora de deixar as crianças ir ali ao parque porque pronto. Tal como tu disseste, os pais estão preocupados com as crianças na rua, o raptar, portanto, eu acho que antigamente, eu vejo, por exemplo, pela minha mãe e tudo mais, sempre foi brincar para a rua, sempre foi, nunca pensaram, bem, pode ser raptada, pode-lhe acontecer alguma coisa, agora sim isso está a acontecer, portanto, provavelmente quando tu ias para o parque, também não pensava, bem, alguém vai passar na rua e levá-la. Hoje em dia acho que é um pensamento comum, mega comum mesmo. É super comum, mas foi porque a sociedade começou a dar mais voz a este problema. Porque se formos a ver estatisticamente, existe mais problemas em relação a isto na internet do que na rua. Portanto, foi um problema que começámos a criar e a torná-lo maior, mas que ele não é assim tão grande como parece ser. E então as pessoas, pronto, têm medo, não vão deixar a criança ir para a rua. Tem imensas coisas, na realidade têm medo de várias coisas atualmente e não deixam a criança explorar, a criança não pode, a criança vai ao parque, ok, mas eu tenho que estar atrás dela para ver se ela não cai com 3 anos. Porquê? Se a criança cair, o parque foi feito para crianças, se a criança cair, a criança caiu, levanta-se, se chorar vem ter contigo. E é assim que funciona. Eu sou um pouco guilty, porque toda a gente sabe, eu já disse várias vezes, tenho um sobrinho, não tem 3, mas tem 4, já a fazer 5. Não sei se é porque eu nunca fui mãe, se é a primeira criança assim que eu acompanho da família, mas eu tenho medo que ele vá para o parque e caia. Isso me magoa e eu penso, ai, mas ele está a correr muito depressa e vai bater com a cabeça e vai não sei o quê. Portanto, meio que consigo compreender a cabeça desses pais mesmo não sendo mãe. Eu percebo, mas imagina, a realidade é que se tu fosses também, caías. E o que é que acontecia depois de caíres? Mas eu já tenho outro recurso para saber que posso magoar e que vai correr tudo bem. A criança bate com a cabeça, não sabe se está tudo bem. Sim, mas tu com 3 anos, estás a perceber? Tu cais, olha, mãe, caí. Okay. Por acaso, isso lembra-me uma cena, por exemplo, eu estive em Espanha e, por exemplo, eu acho que nós cá em Portugal, pelo menos lembrei-me disto, acho que as avós e não sei o quê, uma criança cai, ai, coitadinho, coitadinho. Eu acho que só a criança de ver a nossa reação, eu acho que ela começa a chorar também de ver a nossa reação, do género, ok, eu aleijei-me, tipo, ver a reação da pessoa, eu aleijei-me. Eu vi uma miúda em Espanha, bem pequenina, estava andando na bicicleta, caiu. A mãe só foi lá, pronto, está tudo bem, já passou. Eu acho que se tu deres, tipo, essa cena do, pronto, já está tudo bem, já passou, está tudo bem. Não sei se é uma cena meio que
para a criança desenvolver futuramente o género de sobrevivência e ok, que aí levantei-me, acontece, do que ficar tipo no chão, ai, coitadinha. Calma, eu quero me defender aqui. Eu não faço esse tipo, Sim. calma, não sei o quê. Não, Eu acho que é mais... eu penso, mas eu não faço esse alarido porque eu sei que mostrar-lhe esse alarido vai-lhe causar medo. Queria só deixar esta defesa aqui minha, ok? Eu preocupo-me, mas eu não mostro preocupação porque eu sei que isso lhe dá medo. Eu normalmente eu tipo, não te magoaste, bem não? Bora lá, tipo, o meu coração está a 1000. Normalmente é isso, mas eu não mostro. Mas muitos familiares fazem isso com as crianças e Mas também é já o instinto. yeah. Tipo, já é uma cena... Só que depois lá está, a criança cai, o objetivo, segundo a psicologia, o objetivo é a criança voltar para a sua figura de vinculação para pedir apoio e tudo mais. Se a figura de vinculação está a dizer, ai, que é isto, meu Deus, o que é que acontece? A criança vai acumular o stress daquela pessoa também. E se nós mostrarmos, está tudo bem, olha, já passou, queres um pensinho? A gente põe, pronto, e vai. Ok. Eu confio, o meu coração está aqui assim um pouco dividido entre a psicologia. Eu acho que é mais difícil. Exato, vocês não têm uma criança de quem cuidar, não conseguem ter esta coisa. Eu quero ver quando vocês tiverem filhos ou assim, quero ver se depois vocês dizem isso. É difícil tu veres a tua criança não está a correr nenhum perigo, mas a possivelmente correr um perigo. Por exemplo, eu não consigo estar no supermercado e ele estar atrás de mim. Não, vai à minha frente, por favor. Porque lá está esse medo atual dos pais de vão-te puxar o braço. Eu acho que também, já tendo 22 anos, também tenho um pouco noção das notícias que acontecem e que geralmente as notícias são todas más. Eu deixei de ver telejornais por causa disso. A notícia é guerras, morte, assaltos, tudo. Portanto, eu também penso, ok, qualquer pessoa chega aqui e pega nele, é uma criança super levezinho, ele nem grita. Portanto, Mas eu concordo, é difícil. Pronto, é que eu depois agora ouvi o que a Sara disse, ouvi o que tu disseste, eu, ok, estou a fazer tudo mal. Não. Acho que em prática é sempre mais difícil do que na teoria, mas pronto. É sinal que tu gostas da criança. Sim, é um sinal que te preocupa. Olha que é isto, olha que ela sabe, levanta-te, tipo, não vais pensar assim, se pensar assim também é mau. Mas eu acho que também é algo, não é que seja de sobrevivência, mas é mesmo para a criança ganhar um bocado de independência, tipo, ok, levantei-me, mesmo em situações futuras, mesmo na vida mais futuramente. Saber que não, tipo, obviamente tu vais estar sempre ali para ele, mas meio que para ele se desenrascar sozinho. E para a futura ansiedade daquela criança, porque depois, quando se tornar crescido, vai ter medo de fazer imensa coisa, porque vai que a pessoa já não está ali ao lado, no caso do Rita já não está ali ao lado, e ele pensa, se calhar, vou entrar na faculdade sozinho, não me parece. Não, mas lá está, eu tento não lhe mostrar isso porque eu sei que isso, depois ele vai ficar com medo e vai ter. Aliás, ele já é por si uma criança medrosa, portanto eu tento não lhe causar mais medo, senão ele vai ter medo até de ser o escorrega, não é? Não é isso que nós queremos, que eu sou uma criança funcional e lá está. E é por isso que existem pessoas como a Inês a tirar a psicologia no mestrado já para crianças, para haver crianças funcionais no futuro, adultos funcionais, que eu acho que é o que falta muito hoje em dia. Hoje em dia há muitos adultos, normalmente são os pais dessas crianças que precisam da Inês, que senão são os adultos funcionais. Mas o problema é a criança e a criança é que vem. Na verdade eu acho que a criança foi, o pai ao mesmo tempo vieram mais especializados adultos. Muitos pais acham que o problema é na criança e se o problema for da criança ainda bem, se for deles é que é problema. Porque o medo está na culpa ser deles e o problema serem eles. E há muitos que se calhar nem levam porque ficam tipo, depois ainda descubro que o problema sou eu. Não, mas lá está, tipo, uma criança é tão pequena, não tem consciência daquilo que está a passar ou a pensar. Portanto, o ambiente molda a criança, ao fim e ao cabo. Por isso é que nós dizemos, se calhar muitos dos nossos traumas, etc., vêm da infância. Porquê? Porque nós crescemos com aquilo e não sabíamos que aquilo era errado. E lá está, tem a ver com o ambiente onde a gente cresce. Portanto, se calhar os pais também deviam procurar apoio psicológico. Alguns deles, né? Por favor. Está aqui uma psicóloga que sabe vai ter que lidar com pais. Futura, por favor. Sabe vai ter que lidar com pais que se calhar não são os mais agradáveis. Portanto, sim. Se vocês forem à vossa terapia individual, acho que deixava muito mais feliz. E terapia de família? Resulta ou não resulta? Supostamente de família funciona, mas que medo. Será que eu vou dar? Não. Mas pode ser uma solução, em vez de levar a criança só. A maioria dos problemas, segundo a parte sistémica, relacional,
é sempre da parte da família. Por exemplo, nós estudámos imenso que era a criança é o sintoma, a criança mostra o sintoma. Por exemplo, se a criança faz xixi na cama, ok, mas será que o problema é na criança? E depois vemos os pais e vemos a relação com os pais. Se calhar os pais estão separados e depois, quando ele está na mãe, a mãe está a falar mal do pai. Quando está no pai, depois está a falar mal da mãe. E a criança vai mostrando os sintomas. Então sim, a terapia familiar tem que ajudar em muitos momentos. Ok. Pronto, eu acho que o episódio se calhar já está a ficar um bocadinho grande. Nós acabamos por nos distrair aqui na conversa com alguém novo, né, que nos pode dar outra visão que nós não temos ainda. Portanto, acho que podemos ficar por aqui. Vão seguir a Inês no TikTok e no Instagram. Ela tem um Instagram só de psicologia. Como é que se chama? Não sei de cor. Psi.Inês Antos. Pronto. Vão seguir lá a Inês no TikTok e no Instagram dela. Ela dá dicas de psicologia, inclusive é com crianças. Portanto, se este tema vos interessa, é com a Inês. Ela interessa-se. Por isso é que vê. Daqui a uns anos poderão marcar as vossas consultas com ela. E não se esqueçam também de subscrever aqui no canal do YouTube, dar like e, se for no Spotify, seguirem. E seguir no TikTok e no Instagram e partilhar muito os nossos vídeos. E pronto, malta, é isso. Queres participar no nosso lema? Ok. É só dizeres um beijo e um queijo. Bora. 1, 2, 3. Um beijo e um queijo.